Sou Helen Carla, aluna da Universidade Federal do Piauí, Centro de Educação Aberta e à Distância, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Estou na disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório 2, do Polo Presencial de Apoio em Inhuma, Piauí, com o tema da aula, Habitat e Nicho Ecológico. O conceito de habitat é o local onde a espécie pode ser encontrada naturalmente. É o local apropriado, o local ideal para a sobrevivência desses animais, dessas espécies, onde ele consegue com facilidade a sua alimentação, consegue seus passeios para a reprodução e etc. Alguns autores utilizam o termo endereço, que está relacionada à casa do animal, onde se encontra naturalmente esse animal. Quando são retiradas do seu local natural e introduzidas em uma área nova, muitas espécies simplesmente não conseguem sobreviver. Outros, no entanto, acabam encontrando condições favoráveis e se reproduzem-se de maneira exagerada por falta ou muitas vezes de um predador natural. E isso acontece muitas vezes quando o animal é retirado e é introduzido sem ser no seu local, sem ser no seu habitat natural. E isso pode ocasionar de que ele se reproduza, como está aí no texto, se reproduza e pode ser considerado até como uma peste, uma praga, né? E também, quando é retirado do seu local natural, pode chegar até a extinção, porque não vai conseguir se reproduzir, não vai ter condições favoráveis para a sua sobrevivência. O habitat nem sempre é um elemento da natureza. Existem também os habitats artificiais, construídos pelo homem, normalmente para promover o aumento populacional de determinada espécie, como por exemplo os pandas. Eles são animais que vivem em florestas de bambus, mas com a destruição do habitat natural deles, foi feito alguns alojamentos, cativeiros, também citados, né, para a criação desses animais e assim ter o aumento populacional dessa espécie para que não ocorra a extinção desses animais. Outros habitats artificiais também temos os zoológicos, que abrigam esses animais e que também estão disponíveis para a população visitá-lo, esses animais, conhecer, né? Organismos de espécies diferentes podem ter o mesmo habitat e possuir nichos ecológicos completamente diferentes. O conceito de nicho ecológico é a função que a espécie desempenha no seu habitat. É como essas espécies vivem, é o modo de vida desses animais. Alguns autores utilizam o termo de profissão, como se fosse o trabalho desses animais, como eles levam a vida, o decorrer do seu dia. Cada organismo que vive em um habitat desempenha seu papel, ou seja, tem seu nicho ecológico. O nicho ecológico é muito amplo. Ele está relacionado à alimentação, ao comportamento, às relações de animais com os outros. O habitat também está relacionado ao nicho ecológico, à reprodução, os predadores naturais, os seus predadores naturais. Portanto, pode-se dizer que o nicho ecológico é um modo de vida de uma espécie, onde esse modo de vida inclui tanto os fatores físicos quanto os fatores biológicos. O nicho mostra também como as espécies exploram os recursos do ambiente. Cada espécie explora seus recursos de ambiente de forma um pouco diferente, como por exemplo nessa imagem, onde aí é o mangue e alguns animais se relacionam entre si com os seus nichos. Mão pelada é habitante temporário do mangue, se alimenta de ovos de aves, camarões e anfíbios. O camarão, consumidor da cadeia alimentar aquática, o fitoplâncton. O robalo vive no mangue, quando jovem, se alimenta de camarões. O caranguejo vive em tocas no solo, come micro-organismos no solo. O colherreiro
Remexe o solo do mangue à procura de crustáceos para alimentação. Então, todos os animais neste esquema possuem o mesmo habitat, pois vivem no mesmo local, o mangue, mas possuem nichos diferentes, pois cada um interage de diferentes maneiras com o ambiente, desempenham diferentes papéis. Espécies com nichos parecidos competem por recursos ambientais. Então, a competição. Duas espécies de animais não podem ter o mesmo nicho ecológico por muito tempo. Quando isso acontece, as duas competem em todos os níveis, o que leva uma delas a desaparecer, ou seja, a extinção, ou até mesmo migrar para outro local. Então, essa competição acontece porque alguns animais é considerado o alfa, quer ser o tal do seu nicho. E aí pode acontecer a competição desses animais. E aí, onde estão lá os fatores que relacionam o nicho ecológico, como a alimentação, um que é considerado o mais forte pode tomar a alimentação do outro e o que é considerado mais fraco não consegue ter as condições de sobreviver naquele ambiente, naquele habitat, e aí acaba sendo que ou ele vai migrar para outro local para conseguir sobreviver, ou então acaba sendo extinto. Existe ainda algumas espécies que, apesar de possuírem o mesmo nicho, conseguem coexistir na mesma área. O papagaio de cara roxa, por exemplo, é uma espécie encontrada na Mata Atlântica, sendo, portanto, esse o seu habitat. A respeito do seu nicho ecológico, podemos dizer que essa espécie vive aos pares, é muito ativa no período da manhã e no final do dia, e se alimenta de frutos, folhas e até mesmo de flores. Então, falando aí do papagaio, ele determina o seu habitat, que é a Mata Atlântica, e relaciona todos os fatores no seu nicho ecológico, de dizer que eles são mais ativos no período da manhã e no final do dia, que vivem em paz, que se alimentam de frutos. Isso tudo está relacionado ao seu nicho ecológico. Então, vou passar uma atividade para vocês, individualmente, onde cada aluno deverá escolher 5 animais, indicando o habitat e seu nicho ecológico, conceituando e explicando sobre os determinados temas citados e entregar no formato de PDF até a data determinada. Isso valendo 10 pontos. Obrigada!